aos Romanos, capítulo 8 aos Romanos. Romanos capítulo de número 8. Hoje nós queremos aqui falar do versículo 2 ao versículo de número 17. Vamos adiantar aí, nós ficamos quase um mês no capítulo 1, né? Do versículo 1 do capítulo 8. Então hoje nós vamos aqui falar desses demais versículos. E do versículo 1, do versículo 2 ao 17. Porém, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. O texto sem contexto é pretexto, né? Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo morto pelo seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são que? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de quem? De Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Feche seus olhos. Deus e Pai Celestial, Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso entendimento, e o
o nosso coração para compreender a Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, tomar os vossos assentos, por favor. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem alguém? Não? Todo mundo é daqui? Estou vendo um jovem aqui do lado da irmã Luzia. É daqui? Hã? Ah, o filho da missionária, né? Mas ele vem direto aqui? Então é por isso que eu estou... Ele é bem-vindo? No fundo o pastor tem razão, né? Deus abençoe Daniel. Meus irmãos, eu, um tempo atrás, fiz um hino, e ele era mais ou menos assim, ó. Quem aqui não conhece a história brilhante... deixa eu lembrar agora. Quem aqui não conhece a história brilhante? Foi pastor de ovelha, promovido a rei, matou um gigante. Quem foi ele? Davi. Quem aqui não conhece o tal homem fortão? Das 300 raposas ele feriu 1000 homens, rasgou um leão. Quem foi? Essa letra é minha, anonimato sou, é mistério de Deus, o nome é Elanã, responda por favor. A Bíblia não revela sua biografia, 2 Samuel 21:19, ele matou Golias. Quem é esse? Ele matou Golias, irmão, não confunda, esse não é Davi. Era Elanã, um guerreiro valente, pronto para servir. Deus pega o pequeno, ergue do monturo, começa a usar. Seu anonimato sofrido de ano encerra-se já. Era mais ou menos assim o hino. Você já viu falar do Elanã? Ninguém sabe nada sobre Elanã, mas está lá. 2 Reis, capítulo de número 19. 2 Reis 21, versículo 19. Diz que ele matou Golias. Quem foi que matou Golias, irmão? Quem matou Golias? Os irmãos achavam que só tinha um Golias na Bíblia, irmã Luzia. Mas existia 2 Golias. Só que Davi era rei. Davi fez uma história e tal, e tem todo. E o Elanã, ninguém viu falar do Elanã. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite? Esse texto aqui que nós lemos nessa noite, nós vamos entender, irmãos, que ninguém pode compreender o significado da vitória até que saiba quem é o seu oponente. Ninguém pode compreender. Ninguém pode compreender o significado da sua vitória até que ele saiba quem é o seu oponente. Uma coisa é você lutar contra eu, outra coisa é você lutar contra o Elanã, o cara que acabou com Golias, que era irmão do outro Golias. Então nós vamos entender aqui que esse capítulo de número 8 aqui, nós encontramos que Deus fez, se vocês vão observar que Deus, Ele fez, e mostra aqui através desse capítulo que Deus ainda continua fazendo, para os que estão em Cristo, venham triunfar sobre o quê? Sobre o pecado. Porque desde o começo desse livro aqui, nos primeiros versículos, capítulos e versículos, nós entendemos que a nossa maior luta, irmãos, não é contra o meu próximo. A tua vida todinha, você vai descobrir, depois que você for para a eternidade, depois que eu for para a eternidade, que a nossa maior luta é contra a gente mesmo.
Nossa maior luta é contra nós mesmos. Nós temos dificuldade para reconhecer que essa é a maior luta. Nós temos essa guerra todo dia. Todo dia a gente quer fazer uma coisa e Paulo diz: aquilo que é para mim fazer, eu não consigo fazer. Agora aquilo que não é para mim fazer, isso eu vou lá e faço. Então nós vamos observar aqui que esse capítulo, aqui esses versículos também vai mostrar, tá? Mostra-nos que Deus ele faz, tá? E o que ele continua fazendo pelos seus filhos, tá? E deve fazer ao longo da história. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que esse capítulo também vai enfatizar algumas coisas muito interessantes. Primeiro aqui, ele enfatiza a relação do Espírito com o crente. O Espírito de Deus com o servo de Deus. Embora você seja tentado pelo pecado, embora você todo dia esteja aí lutando contra ele, você tem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que te fortalece, é aquele que te ajuda para você vencer. Por você mesmo você não venceria, tá? As nossas forças são limitadas, mas nós entendemos que o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas, e é através desse Espírito de vida, que não é para deixar nós morrermos, que ele fica o tempo todo nos lembrando quem nós somos, levando a gente a cultuar, levando a gente a ler a Bíblia, levando a gente a cantar hinos de adoração. É ele que desperta você para o jejum, é ele que desperta você para as batalhas espirituais, para você vencer elas. Isso aqui é a primeira coisa que nós precisamos enfatizar nessa noite. Primeiro, que aqui enfatizar é a relação que o Espírito Santo tem com o crente. Segundo, é a inter-relação do Espírito Santo que ele tem com Cristo e com o Pai. Quer dizer, aquele que tem relação contigo, ele tem relação com Cristo e com o Pai. Você está interrelacionado com a Trindade. Olha isso. Você está em relação com a Trindade, irmão. Você não está só. É um mundo espiritual, e a igreja do Senhor precisa entender que toda coisa que acontece no teu mundo físico, ele não começa no teu mundo físico, ele começa no teu mundo espiritual. Toda batalha que você tem que lutar nessa terra, abra os teus olhos para você entender que isso não começou aqui. Você está vendo aqui, mas isso começou no mundo espiritual. E quando você tem essa inter-relação, essa relação com o Espírito Santo, que ele tem essa inter-relação com Jesus Cristo e com o Pai, tudo fica mais fácil para você entender e vencer. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos entender aqui essa luta ferrenha, tá? Que a gente tem o Espírito, tá? Lembrando que, se vocês for observar, no capítulo 6 aí de Romanos, versículo 1, diz que o Espírito de Deus é um Espírito de santidade. E não é só um espírito de santidade. Romanos capítulo 8, versículo 2, vocês vão ver que além dele ser um espírito de santidade, ele é o espírito de vida. Ele vai sempre lutar para você estar vivo, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Deus não quer ver você doente. O espírito de vida está em você. Por isso que mesmo que as batalhas sejam ferrenhas, grandes, levante a tua cabeça, Deus vai ungir a tua mente, o teu entendimento, o teu subconsciente, e você vai sair dessa batalha através da pessoa do Espírito Santo de Deus que está em você. Amém? Vamos observar os versículos aí, são a partir do versículo de número 2, vamos ver lá? Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler os versículos aqui. Vou falar parte do versículo e nós vamos falar eles. Vamos, tá bom? Achou aí o 2 do capítulo 8. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, Paulo está dizendo, da lei do pecado e da lei da morte. Paulo está dizendo que aconteceu na vida dele uma regeneração.
A lei do Espírito de vida livrou você da morte. Você era para morrer. Não era Jesus para morrer. Não era Jesus que tinha que morrer, era eu. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram tirados. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus agora amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aconteceu uma regeneração em você. Você precisa entender isso. Se você matava, você não mata mais. Roubava, não rouba mais. Se você gostava de comprar, havia uma fila grande de gente comprando e não pagar, você não pode mais fazer isso. Se não tem condição, nem para a fila não vai, né? Não vai, espera a hora certa chegar. E tem crente veaco, irmão. Tem crente veaco. E eu conheço um veaco de longe. Conheço, eu só tenho essa cara de besta, mas não sou besta não. E o povo fala: ei, pastor, conhece o fulano? Conheço. Aquilo é ruim para pagar, pastor. Congrega lá, chegou lá. Tá lá, mas às vezes você vai aguentar os cultinhos, mas vai dar certo em nome de Jesus, irmão. Se você não pode, o que você vai fazer? Irmão, tem coisas que são prioridade, tá? Tem coisas que são prioridade. Você tem uma lista de prioridade. Tem coisas que você não precisa, só para alimentar um vício, né? Tem gente que tem um vício, irmão. Vício de comprar. Aí compra na internet, aí compra no cara que passou na porta, depois o coitado fica lutando para receber. E vira uma tribulação. Emprestar dinheiro, irmão. Antigamente tinha um negócio que falava assim: quem empresta, não presta. Dá, irmão. Tem gente que... Não, irmão, pastor, eu conheci. Pastor, eu queria emprestar. Não, irmão, para você eu não vou emprestar não, vou dar, que eu sei que o irmão não paga. Isso aqui é uma oferta que eu estou te dando. Não, irmão, não mude de roupa para falar o que eu... É uma verdade aí. Se eu não falar isso, não vai se tocar. Não é? Não, irmão, isso aqui não. Não, pastor, é só emprestado. Não, meu irmão, isso aqui eu estou te dando. Hoje eu estou bom. Tá? Irmãos, a gente precisa entender que cristão é uma miniatura de Cristo. Você tem que pensar como Cristo pensa. Eu não posso, como Cristo pensa, passar o meu próximo para trás, passar você para trás, pensar no meu bem e no teu mal. Se você age dessa forma, você não tem nada a ver com Cristo, ou eu não tenho nada a ver com Cristo. Mas quando Jesus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, isso aqui é muito forte, essa fala de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que aconteceu uma regeneração nele. Precisa acontecer uma regeneração em mim. Precisa acontecer uma... Às vezes você é alguém, preste atenção nisso aqui. Às vezes você é alguém que não prega, que não canta, mas que às vezes você ganha as pessoas só pelo teu testemunho. Mas tem pessoas também que não entram na igreja por conta de muitos outros. Olha e fala: ó, pastor, daquele irmão, e a Bíblia diz: se o teu irmão, se o teu irmão disser que comer carne de porco é pecado, você tem que deixar de comer a carne de porco para ver se você consegue ajudar ele a ser salvo. Portanto, é complicado, pastor, a carne de porco é tão gostosa, não é?
Eu acho que é uma das melhores carnes que tem é de porco. Mas se eu estou atrapalhando alguém ali, eu vou deixar pelo menos na frente. Irmão de Deus, eu já passei tanto mal como cantor, irmão, para não escandalizar. Eu fui 9 anos cantando, sofrendo, comendo coisa que eu não queria. Fui comer na casa do pastor e senti um negócio assim, e comecei a arrupiar aquele negócio todo. Meu Deus, que comida é essa? E fui comendo, fui mexendo. Quando eu virei o feijão, irmão, tinha uma mosca grande, daquela azul, chega, estava inchada. O estambo embrulhou e eu dei aquela engolida para dentro, coloquei ela de lado, coloquei aquela mosca de lado assim e comi caladinho. Saí dali ruim. Depois que eu não passei, cantor, tem como só voltar aqui? A gente ficava pensando 2 vezes, né? Outra vez eu fui cantar e pregar no Mato Grosso, com Fresa, Mato Grosso. E aí fui comer, coloquei o arroz, as verduras, tudo no prato, e fui lá, aquela panelona de pressão com aquele frangão, aquelas canelonas roxas assim dentro da panela de pressão, meti a concha. Quando eu meti a concha lá, que peguei aquele frango das canelonas roxas, o pastor olhou para mim assim e falou: você já comeu gavião ao molho? Eu falei: não, pastor, eu comi gavião ao molho não. Pô, você vai gostar. Eu falei: ô pastor, não é gavião? É, moço, olha aí, ó, bicho, não, a canelona roxa. Aí eu fiquei parado na boca da panela de pressão, a concha não entrava na panela de pressão. E eu fiquei naquele negócio: meu Deus, eu como ou não como esse gavião? E aí, irmão, coloquei aquele negócio no prato. E aí, aquele negocinho voltava, sabe? Virava bucha, voltava. Aí ele falou assim: cantor, não é gavião não, é frango. Eu comi, irmão, mas até hoje na minha cabeça aquele negócio é um gavião. Mas ser regenerado é difícil, irmão. Tem pastor que não recebe mais cantor por ir porque escandalizou lá. As irmãs vendeu geladinha na rua, vendeu picolé, um bocado de coisa para levar ele, e causou o maior problema lá. Cantoras que fazem isso. Então, quando a gente vai observar o que é ser regenerado, é ser bom, sabe? É dar um jeito de você mesmo que você fique no prejuízo, mas você saia dali como que alguém que fez um papel bom, mesmo que seja para você um sacrifício, como foi para mim. Vamos ler os versículos aí? Versículo 1 então diz que a lei do Espírito em Cristo é um espírito de vida, livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3: o que era impossível à lei, tá? O que era impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de quê? Da carne, do pecado. Pelo pecado ele condenou o pecado na carne. Então Jesus veio 100% Deus, mas como homem na carne ele foi 100% homem. Ele não usou o seu poder para passar pelos momentos difíceis que ele passou. As vezes que ele usou o seu poder foi em benefício do povo, nunca ao seu benefício, tá? Nunca ao seu benefício. Eu vou até pegar aqui um gancho aqui para explicar uma coisa que tem muita gente que não entende. Os dons espirituais, se você tem um dom espiritual, Deus nos deu Deus não entregou esse dom espiritual a benefício seu próprio, não. Se você é usado por algo, pelo dom de Deus, esse benefício sempre é em prol do outro, sempre é para o outro, tá?
Por isso que você não vai ver aí alguém colocando o dedo aqui, eis meu cérebro que eu te falo, e começa a entregar um recado em profecia. Você já viu isso? Mas com esse evangelho que está por aí, até é possível que já aconteça isso, né? Eu já vi tanta coisa, irmão, né? Eis meu filho que eu estou falando contigo aqui agora. Tem gente que só falta fazer isso, né, irmão? Porque se endeusa. Jesus tem muitas... Vai orar, oh Deus, eu estou aqui, tá? E o Senhor é uma pessoa de muita sorte, ter eu como teu servo, como teu filho. Pastor, tem gente que só falta orar desse jeito. Eu conheço pastores por aí que, se a conversa não girar em torno dele, a conversa não serve. Conhece, irmão? Tudo tem que ser em torno dele. Você é simplesmente um servo, tá? É por isso que tem pessoas que têm o dom da cura, mas está doente. O dom não é para ele, o dom é para o outro. Paulo tinha isso. Deus usava Paulo, mas Paulo estava enfermo. Porque não era para o benefício de Paulo, nunca é para o seu benefício, é para o benefício do outro. Amém? Verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, só através de Cristo, para não andarmos mais segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Vamos adiantar, irmão, que já tem muita coisa para falar e já falta só 20 minutos. Versículo 5: porque os que são segundo a carne, eles fazem o quê? Se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para o quê? Para as coisas que são do Espírito, irmão. Tem muita coisa da carne aí, tem crente viciado, irmão. Principalmente agora, no tempo da tecnologia, os algoritmos, crente viciado em jogo, obreiros viciados em jogo, tem muito, irmão. Presbíteros viciados em jogo, evangelistas viciados em jogos. Porque hoje está no celular, ele não precisa ir na casa lotérica para fazer o joguinho dele, né? Cuidado, tem coisas que são jogo mesmo de azar, tá? Tem coisas que é sorteio é uma coisa, irmão. O discípulo de Jesus foi quando teve aquele lá que falhou, foi escolhido por sorteio. É por isso que a igreja faz sorteio. O que é sorteado, é na sorte, tá? Agora azar é azar, tá? Então presta atenção. Versículo de número 5: inclinações, irmãos, inclinação da carne, jogos, vícios. Tem gente, irmão, que perde culto por conta de novela. Tem minisséries. Tem umas irmãs aí que... Ô, pastor, não fala isso não. Eu vou falar. Irmão. Tem muita gente aqui que não sabe, mas eu vi um testemunho de um ex-bruxo, que ele falou que trabalhou para essas redes de televisão, e na época ele sacrificava, olha isso aqui, irmão, ele sacrificava 5 crianças, matava 5 crianças em terreiros, para poder consagrar uma novela para ela ser lançada. Você acha que Deus vai cobrar isso só desse pessoal que faz isso, ou de quem que dava o ibope? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que naquele dia vai ser aberto o livro da vida e os livros. Um dia nós vamos pregar aqui. O dia que nós entrar para Apocalipse, irmão, nem sei se vai dar muita gente no culto.
porque é um negócio forte. Os livros. E as pessoas serão julgadas pelo que vai estar escrito naqueles livros. Então, se você não sabe de onde é a origem desta nojeira, você é cristão e o Espírito de Deus está dentro de você, e Ele é uma pessoa da Trindade, você vai entender que aquilo não é para você assistir. Você vai entender. Irmão, eu só assisto, eu tenho hoje a Raninha. Eu já comecei a assistir muitas vezes. Eu gosto muito de filmes inteligentes. Não é só filme não, irmão, conversa inteligente. Se eu ficar preguiçoso para conversar é porque eu já... Tá? Coisas inteligentes. Eu vou assistir uma matéria, um vídeo, eu assisto uma coisa que é inteligente. Eu tenho preguiça de assistir coisa que não vai me acrescentar em nada. Mas se eu estiver assistindo uma coisa, e essa coisa que eu estou assistindo, a minha filha não pode ver, eu não vou tirar a minha filha da sala porque eu estou assistindo, não. Eu vou desligar e vou caçar uma coisa que serve para mim e para ela. Não, irmão, presta atenção. Você vai assistir um trem que não pode? Deixa eu explicar como é que acontece. Você vai ver que isso já aconteceu contigo. Você acertou lá, assistiu. Tem crente que gosta de filme de terror. Não, pastor, eu gosto mesmo é do... Pois para com isso, irmão. O cão lá, o bicho, entrou no outro lá e está subindo. Aquele negócio, aquela menina subindo de costa pela parede. O livre. Você pode acessar no YouTube o testemunho do pastor Aldo Nascimento, que é o ex-bruxo. Pastor Aldo Nascimento, o ex-bruxo. Só que aconteceu uma tragédia com ele, você sabe, né? Só que o testemunho dele é baseado. O Aldo Nascimento era conhecido como o bruxo que fez lá ele dizendo que fez o pacto com a Xuxa, na época, né? Renato Aragão, outras coisas mais lá. É forte. Depois ele desviou da igreja e morreu assassinado. Então o que acontece? Mas olha só, você assiste aquele troço lá, você tem a sua consciência, você tem o seu subconsciente, você tem o subconsciente. O que é o subconsciente? Você assiste aquele negócio lá e ele vai gravando durante o dia. Você assistiu aquele negócio, ele grava tudinho. Aí lá o que você assistiu, quem está lá é o vamos pôr aqui um personagem aí atual aí, um herói das crianças aí, quem é o Homem de Ferro. É o Homem de Ferro que está lá correndo daquele inimigo, tudo, e ele voa, ele vai para lá, joga poder com as mãos, com os olhos, não sei com o que mais. O Homem de Ferro que está correndo na frente do inimigo lá. Só que aí você vai dormir, o filme acabou, você vai dormir. E lá vai, no teu subconsciente, o filme vai desenrolar. Só que lá o Homem de Ferro não está, está o Homem de Carne, que é tu. O Homem de Ferro some, você lá é que é a vítima. Quem já passou por isso aí de noite? Foi o maior sufoco, porque você sonhou o negócio aqui, ó, enrolou lá no teu subconsciente. Depois... Então, irmão, eu tenho vontade de pregar, vai para a Bíblia, começa a assistir, que você vai para o teu subconsciente, vai ajeitar, mas quer assistir coisa que não presta. Amém? Versículo de número 5 aí então, porque as coisas que são segundo a carne, gente, a inclinação da carne é para a carne, mas a inclinação do Espírito é para as coisas do Espírito, tá? Verso 6, a inclinação da carne é morte, é o quê? Ah, pastor, eu faço isso, mas Deus sabe que lá dentro eu sou diferente. Ah, mas Deus sabe mesmo. Eu tenho jeitinho assim meio ruim, pastor. Não, irmão, não é meio não, você é ruim mesmo. Eu tenho jeitinho assim, pastor, meio desse jeito, mas Deus sabe que lá dentro mesmo Deus sabe o jeito de ser. A inclinação da carne, irmão, é carne. A inclinação do Espírito é vida. O versículo 6 diz que a inclinação do Espírito é vida. E se é vida, você não pode ter esse jeitão de gente morto.
Se é vida, você transfere vida, paz, alegria. Você já viu aquela pessoa que diz que tem um espírito de vida, mas ele chega perto de você e você dá vontade de morrer? Quem já viu alguém assim? Não é? Irmão, tem gente ruim, irmão. Tem gente tão ruim que ele vai na tua casa, olha e mete a mão, tira um limão do teu pé de limão, o pé de limão morre. Tem gente que olha. Meu pai, minha mãe conta essa história para mim, fala: meu filho, a tua avó, eu vou ver ela esse ano, no nome de Jesus. Eu tinha 6 anos de idade, eu estou ajeitando aí para mim esse ano, no finzinho do ano, não consegui ir nas minhas férias, mas eu vou ver a minha avózinha. Minha avó disse, meu pai disse que minha avó tem quem viu meu pai aqui no dia da minha posse, aqui, um moreninho do cabelo ruim, assim, bem ruim, mas o meu aqui o dele é bem ruimzinho mesmo, o cabelo dele. O meu, olha só para aqui, parece que eu vejo assim que ele faz. O meu pai não faz isso não. Irmãos, diz que a minha avó tem uma trança do cabelo de meu pai, antes de um rapaz cortar o cabelo dele, lisinho, parecia cabelo de índio. O cara cortou, irmão, o cabelo do meu pai, e sobrou até para mim aí. Meu pai hoje, o cabelo dele. Então tem gente que é complicado, irmão. Tem gente. Então, mas se você tem o Espírito de Deus em você, você é bênção. Na casa que você chegar é bênção, tá? Se a tristeza te levar, vai ter que sair em nome de Jesus. Está difícil, faz uma oração lá. Não leva mais problema para lá, e chega lá, ouve um problema, e taca o problema no indivíduo, fica lascado, irmão. Fica lascado, irmão. Tem gente que, meu Deus do céu, vamos andar aqui. Versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, irmão. Pastor, e o que é isso, inimizade? É a falta de amizade. Inimizade é exatamente a falta da amizade. É a indisposição. Tem gente que tem indisposição com Deus. Se for para as coisas do mundo, ele sempre está disponível, mas para as coisas de Deus, ele nunca está disponível. É uma indisposição. Quando fala assim, é para Deus, ele está fora. É um mutirão, você não vê ele nem com reza de padre fiel. Não vê. É um culto público, irmão, pode contar com outros lá, com ele não. Versículo 8: quem está na carne não agrada a Deus. Por quê? Porque está na carne. Pode ser bonito, pode ser alto, pode ser rico, família grande, ter vários bitcoins que valem muitos R$1.000 cada bitcoin, mas se você não agrada a Deus, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Sua alma. Verso 9: vocês não estão na carne, mas em quê? No Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você? Pastor, como é que eu vou saber? Gálatas capítulo 5, versículo 22. As características lá que nós falamos aqui. As obras da carne e as obras do Espírito. Lá está. Nós falamos aqui um dia sobre isso, quem lembra? Gálatas 5, 22. E as obras da carne são impureza, inveja, e foi lá lascívia, um tanto de inimizade, porfias e outras coisas mais. E as obras do Espírito é paz, alegria, mansidão, amor, fé, bondade, benignidade, outras mais. Com isso você vai saber. Vamos lá? 10. Se Cristo está em vós, o corpo de vocês está morto para o pecado. Tá? Se Cristo está em vós, o corpo está morto. Se Cristo está em vós, o corpo está morto. E se o teu corpo está morto, você sente vontade de Deus.
morto para o pecado. Você sente vontade de Deus. Você não recua no dia do culto. Você não recua para a oração. Você não recua na hora de ler a Bíblia, de buscar. Você sempre está pronto. Dá oportunidade para você, você vem aqui na frente, já está ali o sermão, o negócio já está prontinho da Silva. Agora, irmão, tristeza que dá quando você dá uma oportunidade para o irmão e ele fala assim: irmãos, a paz do Senhor para vocês. Quem está feliz, diga amém. Os irmãos, amém. Quem veio fazer o culto para Deus? Irmão, para desse negócio, vai lá na palavra, vai lá, já lê lá, já traz aquela saudação. Eu quero, antes de eu ler a palavra, eu quero cantar um corinho. Aí começa com um coro, mas é um coro mesmo. Mas é um coro de um bicho grande. Aí agora eu vou ler aqui uma passagemzinha. Salmo 119. E ele enrola 10 minutos aqui na frente. E para quem é inteligente sabe que uma saudação é 3, no máximo 5 minutos. No máximo 5 minutos. Tá? Irmão, quando você faz um culto racional, com sabedoria, a pessoa que vem aqui, está ouvindo aqui, ele sente vontade de voltar. Mas se o cara senta ali, que é difícil, quando você não é crente, irmão, e vem numa igreja, é trem que demora a terminar o tal do culto. Não é? Mas quando todos que pegam esse microfone, eu vou dar um conselho aqui para o irmão ou para a irmã. Se você não tem nada para falar, não pegue o microfone. Fala: irmão, hoje porque tem gente que não está bem. Aí pega o microfone aqui e começa a falar besteira no microfone, irmão. Começa a querer desabafar. Ele está magoado com não sei quem lá e ele quer usar o microfone da igreja para isso. O microfone da igreja não é para ninguém. Irmão, olha quanto tempo eu estou aqui. Vocês nunca viram eu pegar esse microfone aqui para tentar desabafar alguma coisa. Nunca vou fazer isso, a não ser que eu esteja ensinando. Aí desabafar os sentimentos, irmão, você não tem nada a ver com meus problemas, não. A igreja de Deus não tem nada a ver com meus problemas. Aí chega aqui, aí dá uma de vítima, aí fica aquele... Não, para com isso. Se você não tem nada para falar aqui, irmão, hoje eu não quero não. Você está com o coração cheio de mágoa, irmão, outro negócio aí que não tem nada a ver com a casa de Deus. Porque se você pegar, e depois eu pegar o microfone, eu vou descascar em cima. Eu não mudo minha camisa para isso não. Tá? A gente tem que aprender as coisas. Um dia, no tempo do Covid, minha menina com 2 meses de idade, saí de uma cidade que não tinha nenhum caso de Covid, fui para uma que tinha 200. Lá, visitei, mesmo assim, deixava a pastora em casa, visitava mais a Camila e o Jacques visitando os irmãos. E uma irmã lá pegou o microfone para falar que teve com Covid e ninguém foi visitar. É claro, naquele tempo ninguém visitava não. Mas eu visitei ela, eu fui lá mesmo assim, orei na casa dela, mas a minha menina... E aí eu peguei o microfone, falei: irmãos, eu fui na casa da irmã, orei com ela, e o pessoal gosta muito de cobrar do pastor, mas pastor tem endereço, mora na rua tal, tem número da casa tal, e eu não recebi a visita dela não, mas eu visitei ela. Pronto, irmão, acabou. Então, se você não tem nada para falar, fica quietinho, tá? Você vai ser abençoado do culto. Em nome de Jesus, quantos acreditam? Amém? Vamos terminar esses versículos? Já está na hora de terminar o culto. Se Cristo está em vós, 10, né? Se Cristo está em vós, o corpo está morto. Isso nós falamos, né? Versículo 11. Se o Espírito de Jesus habita em vocês, Ele vos vivificará. Significa isso, pastor? Ele estimulará, Ele fortificará, Ele vai te animar. Entendeu?
É por isso que tem dia que você está só, como diz aqui, meu Deus do céu, só as fezes do cavalo do bandido. Meu Deus do céu, é ruim, né? Meu Deus do céu, hoje eu não passo das fezes do cavalo do bandido mau. Mas de repente, irmão, você está ali, e aí você começa a sentir algo diferente. Deus entra naquele quarto, naquela sala, você diz: eu vou para o culto, eu vou para a EBD, eu vou para a oração. O Espírito começa a te injetar ânimo, e o teu dia termina bom. Sabe por quê? Deus é que vivifica, é que coloca paz no teu coração, é que te anima para você continuar lutando. 12. De maneira que não somos devedores, mas a carne, para viver segundo a carne, tá? Mas segundo o Espírito. Precisa mudar. Se Deus está em você, você muda. Ah, pastor, aí tem aquele irmão que tem o espírito da Gabriela. Quem lembra da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. É Gabriela ou Manuela? Ah, é Gabriela mesmo? Ó, o Wilton sabe a música. É Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Se você tiver o espírito da Gabriela ainda, é porque o Espírito de Deus não está em você. Porque quando o Espírito de Deus está numa pessoa, ele muda, transforma. E você não é mais do seu jeito, você é do jeito de Deus. 12? Não, 13. Eita, eu não queria esse 13, misericórdia. Mas vamos lá. Se vivemos segundo a carne, como que é? Se vivemos segundo a carne, não morre, né? Se vivemos segundo o Espírito, o que acontece? Viveremos. Versículo 14, para nós terminar. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, esses ou aqueles são filhos de quem? De Deus. Irmão, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Tem muita gente, irmão, muita gente que precisa do Espírito de Deus. Verso 15: vocês não receberam o Espírito de quê? De escravidão, mas de quê? Adoção. E vocês podem clamar o quê? O que significa? Quem sabe dizer Abba Pai? Significa o quê? Meu Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai, porque você é filho por adoção. Aí o verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de quem? Filho de Deus. 17: se somos filhos, somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que significa isso, irmãos? Co-herdeiros. O que significa ser co-herdeiro de Cristo? É aquele que herda com o outro. Cristo é filho de Deus, tem uma herdade no céu, e você é co-herdeiro, tem direito juntamente com Cristo nas coisas de Deus. Olha isso aqui, irmão. A Bíblia te anivelando aí ao nível de Jesus Cristo, co-herdeiros, irmão de Jesus. Irmão, se você é irmão de Jesus mesmo, você precisa criar jeito. Tá bom? Passa vergonha nessa família santa. Se com ele padecemos, com eles também seremos o quê? Glorificados. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite?
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. No nome de Jesus, nós passamos ali 4 minutos. Fique sobre os seus pés. Mas é bom, né, irmão? A gente estudar a Bíblia, não é? É bom. Deixa eu falar para os irmãos. Tem oração das irmãs, tá?